Lá no meio do oceano tem uma barca que não vai ao fundo, aonde Mananã navega, meus irmãos, para levar ao outro mundo. O druidismo é o nome que se dá à religião dos celtas. É baseada nas espiritualidades dos antigos povos das Ilhas Britânicas e da Gália. Druidismo, conceito moderno, porque a religião que nós praticamos hoje não é a mesma que os celtas praticavam anteriormente. É uma reconstrução. Ele renasceu antes do paganismo moderno. Ele renasceu no século XVII, através de entusiastas e ocultistas da época que viam na imagem do druida seus ancestrais espirituais. É uma espiritualidade ligada à terra, aos ciclos da natureza. Temos os nossos deuses, as nossas companhias espirituais, todos são elementos da natureza. Nós acreditamos na sacralidade da terra e acreditamos no tempo cíclico. E para nós, cada período da terra é um período a ser celebrado. Nós nos preocupamos assim, com as épocas de chuva, com a época do sol, qual é a melhor época para se fazer tal coisa, qual é a melhor época para se fazer outras coisas. Então, solstício de verão, solstício de inverno, equinócio de outono, equinócio da primavera. Poxa, a época da primavera são flores, é alegria. Nós buscamos trabalhar a alegria. A época do inverno, mais ligada aos ancestrais, aquela coisa da família reunida. Então nós procuramos trabalhar cultos relacionados a um período de inverno. O celta acreditava que o universo era feito de 3 forças para se formar tudo. O celta acreditava que o universo era formado das montanhas, dos mares e dos ventos. Então, por ele acreditar que existiam 3 elementos na natureza, tudo na cultura celta girava em torno do 3. Então existiam 3 categorias de pessoas em sua sociedade. A casta sacerdotal dos povos celtas era dividido entre os bardos, os ovates e os druidas. Os bardos, que são poetas e compositores de hinos. Eu sou vate, né? Vate é aquele que trabalha com o vaticínio, a cura e o estudo das ervas. E os druidas, que são os filósofos e os portadores do mais alto conhecimento. E dentro do druidismo nós temos uma série de gama de informações voltadas à prática da magia em si, como outras religiões pagãs também, porém numa perspectiva diferente da Wicca, do xamanismo. Ao mundo mágico, ao mundo de todas as possibilidades. E nesse mundo mágico, que é o mundo dos deuses, das fadas e desses animais encantados, nós aprendemos lições para trazer e utilizar no mundo comum, que nós chamamos, trabalhando com os 3 deveres de um druida, que é curar a si mesmo, curar a comunidade e curar o mundo. Os deuses que costumam ser mais cultuados são Brígide, a deusa do fogo e da forja, que é uma grande mãe nutridora para todos nós. Lu, que é o deus das muitas artes, que é um deus habilidoso, que nós acreditamos que é aquele que nos dá força para os nossos desafios do dia a dia. Odaida, que é o bom deus, o deus mais titânico do panteão celta, que é aquele que é o provedor do ciclo das estações, o grande provedor da fartura e da força física, e também a Morrigan, a grande rainha, que é a deusa da guerra, que é aquela que justamente as pessoas costumam recorrer mais nos seus períodos de dificuldade para enfrentar os seus desafios no dia a dia. O druidismo, né? Tanto o neodruidismo, né, o que nós temos hoje, como antigamente, nós temos a visão de ser uma espiritualidade totêmica, ou seja, ele tem tudo ligado aos animais, seja para a força de um clã, seja para a fidelidade, seja para a coligação com um deus, com uma divindade.
Então nós temos várias visões de deuses celtas que também trazem essa característica animal. Cernunnos, por exemplo, que é um deus celtas ligado aos animais e à natureza. Nós temos deuses celtas que são diretamente animais também, como Morrigan, por exemplo, que se transforma no corvo sagrado. Cuchulainn, que muitas vezes ele representa a força do cão mesmo, do cachorro, dentro da tradição celta. A grande Brihit, que é a senhora das vacas, né? Da vaca sagrada, da vaca protetora, da vaca que nutre. Não há nenhum instrumento que é obrigatório ao druidismo. Mas, dito isso, sim, nós temos alguns instrumentos. E aquele que é o mais conhecido de todos é o ramo de prata. O ramo de prata ele aparece em lendas, em mitos e na história, né, do povo celta. Em vários manuscritos se referem ao instrumento mágico, que é o ramo de prata, como um instrumento sagrado realmente. Ele está ligado a um deus que se chama Manannan. E o deus Manannan, ele é o senhor dos mares. Esse instrumento ele veio principalmente da mitologia irlandesa, onde era dito que o ramo de prata era o sinal de permissão de entrada do outro mundo que os seres humanos recebiam dos deuses. E toda vez que esse instrumento é tocado, que o som dos guizos desses sinos é tocado, significa que os deuses estão dando atenção ao que nós estamos falando e ao que nós estamos pensando. Então todos os pedidos e os agradecimentos têm que ser muito bem pensados e falados quando esse instrumento está tocando. Para os celtas, o viver bem, o comer, o brincar, o ter os seus amigos, o estudar, o se comprometer, ter a honra, ter as suas virtudes, ter os seus valores, se valorizar, isso era o melhor tributo que nós dávamos para os deuses, porque eles nos deixaram o planeta, nos deixaram a nossa vida. Então a nossa maior retribuição, além da devoção a eles, é o viver bem. E o viver bem não é causar excessos, mas o viver bem é estar em paz consigo.